Fala, gatonas! Hoje vamos falar sobre o arquétipo da mãe, que é a terceira fase do nosso ciclo, e como que ela te ajuda aí no processo do que quer que seja que tu tá desenvolvendo na tua vida. A gente está entrando na terceira semana, né? A terceira semana aí que eu já venho fazendo esse caminho com vocês aqui. Já falei da primeira semana, que é a fase do pensar, a segunda, que é a fase do sentir, e a gente vai entrar na terceira semana, que é a fase do executar, né? Que é a fase do manifestar. E por que eu relaciono com a terceira fase do ciclo? A gente vem nessa crescente também com o ciclo, né? Primeira fase é a menstruação, segunda é a pré-ovulação, e agora a gente vai falar aí da ovulação, que é esse arquétipo da mãe. E o que eu falo para vocês sobre o arquétipo da mãe? No nosso ciclo menstrual, quando a gente está ovulando, esse é o ápice do nosso ciclo. Então é o processo natural de manifestação de alguma coisa que a gente veio desenvolvendo, certo? Então no nosso processo aqui que eu venho trabalhando com vocês pensaram alguma coisa lá no primeiro momento, depois vocês executaram e sentiram alguma coisa a respeito daquilo, e agora vocês naturalmente vão manifestar aí o resultado dessa coisa que vocês estavam querendo. Então, quando a gente chega aqui nesse momento de mãe, nesse arquétipo de mãe, que a gente tá com essa... Ai, desculpa, gente, meu olho tava coçando. Quando a gente entra nesse arquétipo de mãe, da ovulação, a gente tá com uma energia muito lá pra cima, é muita energia no nosso corpo, e a gente tem aí um gás extra para manifestar algo que a gente não esteja conseguindo manifestar, né? Então, eu sempre falo que aqui nessa fase é interessante a gente parar para ver os resultados que a gente vem colhendo. Então, se você botou lá uma meta e você não conseguiu realizar nada, não executou nenhuma tarefa dessa meta, é nesse momento aqui de ovulação, de mãe, que você vai dar uma paradinha aí, dar uns 5 minutinhos de pausa no fogo que tá ali da mãe, para olhar o porquê que tu não conseguiu executar e o que tu pode fazer de diferente. Até porque a gente vai entrar logo na sequência numa fase de TPM, né? Numa fase de feiticeira, que é o momento de fechamento das coisas. Então, a gente tem um gapzinho ali dessa ovulação para a transição de feiticeira, que é onde a gente pode fazer essa pausa e olhar para o que a gente não conseguiu realizar das nossas metas e correr atrás, né? Para ainda tentar nos próximos dias manifestar aquilo que a gente se colocou como meta, né? Como as tarefas a executar. Então, o arquétipo da mãe, ele nos dá essa força extra, esse gás extra, né? Porque o arquétipo da mãe a gente tá com muito fogo, né? A gente tá com muita energia para realizar as coisas, tá? Uma energia potencializada dentro da gente. Então, quando a gente está no arquétipo de mãe, é aproveitar essa energia, esse gás extra, para olhar para a meta, para olhar para o que eu já fiz de tarefa, ver o que falta para eu chegar ainda no que eu gostaria de ter realizado e correr atrás disso, né? E eu também falo sobre a gente ser bem realista na hora de fazer essa avaliação, para a gente ver se a gente não precisa mudar alguma coisa na nossa meta, ou se aquilo dali ainda faz sentido de ser mantido, né? Às vezes eu coloquei uma meta lá no começo que agora ela não faz mais sentido para mim, então tira ela da tua meta e faz uma pequena reavaliação ali para ver o que tu vai focar, que tu ainda quer finalizar dentro desse ciclo. Então, de maneira geral, eu falaria que o arquétipo da mãe, ele é ótimo pra gente aproveitar esse gás extra, esse fogo extra, para rever o que a gente colocou aí de meta, rever as nossas tarefas executadas, o que está dando certo e o que não está, e o que falta para eu fazer até o fim do meu ciclo para eu ver a minha meta realizada, certo?